Muito bem, sejam todos muito bem-vindos para esse encontro, para essa aula fechada, essa reunião fechada no Zoom. Parabéns por estarem aqui. Eu sou Juliano Colice, sou Master Coach, sou treinador da Febracis, sou palestrante, treinador internacional. E hoje a minha missão, a minha ideia, o que me trouxe até aqui é entender a importância da competência emocional chamada comunicação. E é uma das mais ignoradas, talvez é uma daquelas que o ser humano deveria investir por todo sempre, e é talvez a que menos as pessoas pagam o preço, decidem e fazem o que precisa ser feito para desenvolver e melhorar a sua comunicação. A sua comunicação te leva para onde for, tá? Essa aula faz parte da minha mentoria Premium, Oratório e Palestrante Supremo, uma mentoria que está sendo lançado hoje, de forma inédita, e faz parte de um projeto muito importante que eu tenho para desenvolver e preparar 200 pessoas, 200 palestrantes ou 200 pessoas que querem e desejam trabalhar, desenvolver, prosperar, ganhar muito dinheiro através do seu conhecimento, através das suas competências. Como é que está o som? O som está ok? Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? A Adriana está dizendo que está sem som. Tá tudo certo aí, Wilson? Maravilha. Todo mundo me ouvindo, então. Então, essa aula, esse treinamento faz parte da minha mentoria, uma mentoria premium, uma mentoria de oratória e palestrante, na qual eu tenho a missão e desejo, até o final de 2023, até o final de 2023, preparar 200 pessoas, 200 palestrantes para levantar a voz desse planeta e levar o seu conhecimento e transformar vidas, negócios, aquilo que você desejar. Então, o tema é como criar palestra de vendas. Hoje eu vou apresentar para vocês uma estrutura poderosa da mensagem, é o que eu chamo de estrutura poderosa da mensagem. Muito se fala de comunicação, mas talvez a comunicação, eu comecei dizendo que é uma das mais importantes, se não a mais importante competência, eu diria que a mais importante competência emocional é a comunicação, mas tem uma coisa que é mais importante que a comunicação, é a sua mensagem. É a mensagem que você passa, é a mensagem que vai fazer com que você se conecte com seus clientes, com as pessoas que você deseja, com as pessoas na qual você resolve o problema delas, você é a solução do problema delas, é a mensagem que conecta e faz você chegar até elas e elas entenderem, acharem que você é a pessoa mais importante para resolver o problema. E para começar, eu tenho essa imagem aqui para dizer o seguinte: imagine você hoje, imagine se hoje você estivesse num evento com um palco como esse e o palestrante, o treinador faltasse. Simplesmente aconteceu um problema, aconteceu um imprevisto e ele faltou. A pergunta que eu faço para você é: você levantaria a mão? Você simplesmente levantaria a mão e diria: não, não, pode deixar que eu vou lá e eu tenho um conteúdo, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma sabedoria que vai salvar o seu evento, que vai fazer com que você transforme vidas, que você leve algo importante, que impacte aquelas pessoas, mas que você estava lá como um ouvinte, você estava lá como um espectador e você é
a pessoa, você levantaria a mão. Eu estou trazendo essa imagem para dizer que isso é uma metáfora da nossa vida. Quantas vezes você, de repente, apareceu um cliente na sua frente, apareceu uma pessoa importante, alguém relevante que iria fazer a diferença nos seus resultados, e aquele momento você foi colocado à prova. Quem foi você nesse momento? Porque eu estou falando aqui, eu vou apresentar para vocês um modelo de palestra de vendas. Porém, venda é todo dia. Vender é a todo momento você está vendendo. Agora, a conclusão dessa venda depende da qualidade e da potência da sua comunicação. E aí, que bom que o meu amigo Rodrigo está aqui, porque eu tenho essa foto aqui, essa é uma foto de 2018, e como treinador da Febracis, para quem não conhece a Febracis é a maior instituição de coaching do mundo. E essa foto é uma foto na qual eu estou dando uma palestra em Salvador. Eu entrei para a Febracis em 2017 como treinador, como palestrante, treinador, como master coach. E o meu primeiro treinamento, eu moro em Fortaleza, o meu primeiro treinamento fora de Fortaleza, na qual eu fiz uma viagem, na qual eu fui designado, fui contratado por uma unidade da Febracis, lá em Fortaleza, lá em Salvador, e eu fui dar essa palestra. E o que eu vou contar agora aconteceu comigo e me fez descobrir o quanto todos nós devemos estar preparados para qualquer situação. Então, até o final, você vai entender o que isso tem a ver, o que eu estou explicando para você aqui. Eu estava dando essa palestra foi um dia antes de eu ministrar um treinamento de business da Febracis, um treinamento de imersão de 3 dias, e esse foi uma palestra para vender as últimas vagas do curso. A intenção dessa palestra, no final, teve um pitch de vendas, e para vender as últimas vagas do curso que já aconteceria no dia seguinte. Se você prestar atenção aí, a minha embalagem não está das melhores, a minha calça aí está meio esquisita, mas era o que eu comunicava na época, em 2018. E um detalhe, eu não sabia que eu ia dar essa palestra. Eu não sabia. Eu fui viajei, um dia antes do treinamento, já com a agenda preparada para treinar esses 3 dias os empresários aí de Salvador, lá na Febracis. E quando eu cheguei lá, falou: Gil, nós acabamos de fechar uma palestra aqui e a gente quer que você dá. Então, eu praticamente não me preparei. Eu cheguei em Salvador, pisei e já fui direto para a sala de treinamento dar essa palestra. E sabe quantas vendas eu fiz nesse dia? 0. Fiz 0, 0, 0, 0 vendas. E nesses últimos dias eu estava lembrando disso, porque foi o primeiro evento oficial meu fora da minha unidade, fora da Febracis Fortaleza, que é a matriz da Febracis, né, que é onde tudo surgiu. E eu fiquei muito preocupado na época. Fiquei muito, 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 muito preocupado. Mas ao mesmo tempo, eu estava pronto. Estava pronto para isso. Eu percebi que eu estava pronto, claro, sempre em desenvolvimento, para chegar e fazer o que precisa ser feito, mesmo que não tivesse planejado, mesmo que eu não tivesse estruturado, mesmo que eu não tivesse determinado estratégias. E dessa palestra, hoje eu trabalho muito com a parte do conteúdo da Febracis. Então, hoje eu crio treinamentos, hoje eu crio cursos, hoje eu ajudo a desenvolver os materiais, as apostilas, todos os materiais da Febracis. Eu ministro os treinamentos internacionais. Eu acabei de voltar, coisa de 2 meses de Angola, de Luanda, passei 25 dias lá.
E essa foto me fala muito de como eu comecei na Febracis. E aí, nesse momento, é como se eu já ministrava treinamento, já trabalhei com academias, como meu amigo Rodrigo aqui, a gente já trabalhou juntos, mas é como se fosse um começo do zero. Estou trazendo isso para dizer para você o seguinte, o quanto você traz previsibilidade para o seu trabalho, o quanto você traz previsibilidade e estratégia para o que você vai fazer, para aquilo que você faz e vai fazer. E hoje é muito interessante porque eu trago uma alusão de uma foto agora de novembro de 2022. E essa foto é um prêmio que eu ganhei como um treinador com melhor performance, o melhor treinador do FCIS aqui, é o Formação em Coaching Integral Sistêmico, que depois do Método CIS é o curso, é o treinamento mais importante da Febracis, porque dentro da missão da Febracis tem a missão de formar novos coaches para ampliar a metodologia do coaching integral sistêmico, e eu não sabia que existia um prêmio. Eu ganhei um prêmio que eu não sabia. Eu não sabia que tinha um prêmio. E foi muito interessante porque, de repente, eu já tinha ido embora do evento, já estava saindo do evento e me mandaram me chamar. Gil, você acabou de ganhar um prêmio de melhor treinador. Então, eu olho essas duas imagens e eu vou dizer para você, o que elas têm em comum? O que elas têm em comum? É que em ambas, em cada fase da minha vida, ali tinha a minha identidade, era eu. Isso é uma coisa que eu sempre saquei desde sempre. Uma das coisas, aí eu quero que você pegue isso, uma das coisas que mais vendem e que mais vai potencializar e desenvolver os seus resultados, a sua performance, é você valorizar e trazer quem você é com o melhor conhecimento. Com o melhor conhecimento. E essa foi a maior ficha que caiu para mim agora, no finalzinho de 2022, quando eu ganhei esse prêmio aí das mãos do Paulo, que, caraca, eu não sabia que tinha prêmio. Eu trabalhei, eu gerei resultado, eu nem sabia que tinha prêmio. Então, o que você tem feito hoje? Olhando para o seu trabalho, olhando para a sua missão, olhando para a sua visão, o que você está fazendo hoje sem saber o que você vai ganhar amanhã, mas dando o melhor para ganhar o maior prêmio possível. Algo gigantesco, algo grandioso. Então, essa foi a maior ficha que caiu para mim. E eu estou trazendo isso porque eu vou te trazer uma estrutura hoje de palestra, mas se você não se conectar, se você não potencializar, se você não desenvolver e não trazer verdade e confiar em quem você é, e, claro, fazer o que precisa ser feito para você crescer, para você ser melhor, para você ser mais, não vai fazer tanto sentido. Porque eu vou te dar uma estrutura altamente persuasiva que vai te ajudar a vender muito, tá? Infelizmente, a maioria das pessoas, elas não se programam para estar verdadeiramente prontos a qualquer fase da vida. Então, o fato de você estar aqui, eu acho que eu já tenho que te dar os parabéns. Parabéns, se eu pudesse te cumprimentar agora, te daria realmente os parabéns, porque já mostra que você é diferenciado de estar aqui. No mínimo, consciente ou inconscientemente, você está buscando estar verdadeiramente pronto. E aí algumas pessoas vão dizer, não, mas a gente nunca está pronto. Eu discordo. Eu discordo. Você precisa trazer consciência e entender quem você é e o que você precisa ser para verdadeiramente sempre estar pronto. Sempre estar pronto. Faz sentido? Então, olha só, quero trazer aqui, diante disso, um cenário para vocês. Um cenário do que eu enxergo hoje, do que eu enxergo esse trabalho relacionado à comunicação, um trabalho onde você vai palestrar, você vai treinar,
E aí talvez você vai dizer assim, Gil, mas eu não sou palestrante. Eu não quero, eu não vivo de dar treinamento. Se você é empresário, se você é líder, se você é, é um profissional liberal, amigo, amiga, você tá palestrando, você está treinando, você está comunicando o tempo todo. Então, um cenário atual é muito raro encontrar pessoas que conseguiram acompanhar as mudanças pós-pandemia no mundo dos treinamentos e palestras. Porque muito se fala de palestra, mas o que eu estou fazendo agora é uma palestra, não presencial, uma palestra online. E tem uma estratégia por trás aqui. Tem uma estratégia por trás. Essa quantidade de pessoas que está aqui são as melhores pessoas para estarem aqui. Muitos se conectam com uma métrica que ela beira a vaidade. Mas existe uma estratégia por trás de vocês estarem aqui hoje nessa aula fechada. Então, pós-pandemia mudou muito. Antes era muito offline, era muito presencial. As pessoas algumas viviam em lives, outras comprando cursos online. Mas hoje a busca, a forma como as pessoas buscam a experiência através de treinamentos e palestras mudou muito. Mudou muito. Hoje se fala muito do híbrido, que é o presencial e o online. E é muito importante que você tenha perícia nessas duas áreas. No tete-a-tete, no olho-a-olho, no V0, na conexão direta ali, presencial, bem como causar um impacto aqui no online. Tem uma outra coisa, e eu vou mostrar uma pesquisa daqui a pouco, eu coloquei aqui mais de 50%, mas são mais de 60% da população brasileira tem medo de falar em público e não necessariamente sabem disso. Se eu for colocar aqui vocês numa estatística, em 10 pessoas, 6 aqui têm medo de falar em público. No mínimo, tem um receio de falar com pessoas. Se eu fosse perguntar para você aqui, vem cá, tem algum nível de pessoa que você não consegue conversar, que você não consegue se conectar? E aí eu vejo muita gente, aqui é o terceiro, muita gente mesmo, principalmente depois de pandemia, investindo a ser PhDs em teorias. Muito curso, pouca prática e menos ainda tendo retorno do investimento desses cursos. Porque é muito esquisito, e é muito esquisito mesmo ver as pessoas buscarem cursos racionais cognitivos para resolver um problema de comunicação, de medo de falar em público, tendo em vista que é um problema emocional. Aí eu vejo uma infinidade de cursos de oratória, de palestrante e tudo mais, só que sem embasamento emocional, de trabalho emocional. E aí, gente, eu quero trazer uma luz aqui num fator. Cara, esse ano o mercado de palestras e treinamento nas empresas está muito, muito, muito aquecido. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu estou fazendo coaching grupo com 6 empresas. Business coaching grupo com 6 empresas. Com 6 empresas. Só essa semana eu tenho 5 entregas de sessões de coach, business coach em grupo para as empresas. E é impressionante o nível emocional das pessoas nas empresas. Com o básico, impacta-se muito, 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 muito. Então, hoje, para você ganhar 5 mil, 10 mil reais, 20 mil reais dando palestras nas empresas, está muito, muito
muito fácil. Mas para quem está preparado, para quem tem uma estrutura, para quem tem estratégia e tem um posicionamento de mercado. Existe também um outro cenário aqui importante para falar que existe um alto risco de algumas empresas querer te contratar para uma palestra e você não está pronto. Porque realmente, hoje, ficou claro e entendido que seja qual for o governo, seja qual for o problema, qual for a questão de sociedade, de economia, de mundo que for, a resolução de qualquer problema está nas pessoas. E isso é óbvio, isso é básico. Mas, 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 tem poucas pessoas preparadas. É um mercado ainda com um oceano azul gigantesco, gigantesco, principalmente para quem tem conhecimento e competências emocionais atreladas ao seu trabalho. Então, quero trazer duas verdades aqui para chegar no ponto principal da minha missão com vocês. Uma, comunicação é a maior competência humana, maior competência humana. Tudo parte de uma comunicação. Se você parar para prestar atenção, tudo parte. Tudo parte. Como é que eu conseguiria chegar a vocês se não fosse a comunicação? E dois, todo mundo tem algum conhecimento para resolver o problema de alguém. Cada um de nós, a gente tem algum conhecimento que resolve o problema de alguém. Ou por você ter estudado muito, ou pela sua própria experiência de vida. Sua própria experiência. Eu ganhei esse prêmio aqui e, sinceramente, eu nem sou o melhor treinador da Febracis. Mas eu ganhei um prêmio como o melhor. E eu recebo e entendo, tenho um merecimento por isso. Mas se eu for analisar friamente, conhecimento, talvez eu tenha mais sabedoria, menos conhecimento. Maior capacidade de o pouco que eu sei transformar isso e gerar valor na vida das pessoas. E esse é um grande gancho, é um grande salto de qualidade, de valor para você. E aí, grava o que eu vou dizer. Para você chegar para o mercado e dizer assim: mercado, você não define o meu preço, eu que defino. Eu que defino o meu verdadeiro valor. É tanto. Você me quer treinando a sua empresa, o seu negócio, o seu evento, eu defino. Essa capacidade de você transformar a sabedoria em resultado para você e para as outras pessoas. Então, agora, diante disso, entender que, pô, peraí, 60% aqui, ó, notícia de 7 de dezembro de 2022, ó. Medo de falar em público atinge 60% dos brasileiros. Cara, isso é muito louco. Quanto mais as empresas querem pessoas que trazem valor e geram resultados para elas, através do seu conhecimento, da sua sabedoria, daquele problema que ela resolve, ao mesmo tempo, tem uma infinidade de pessoas. Mais de 60% é um povo doente emocionalmente, que nem sabe que está. Que nem sabe que está. E aí, eu repito, o problema não está na comunicação. E se eu falar disso aqui, ó, eu vou dizer para você que o problema não está na comunicação. O problema não está na comunicação. O problema, ele é emocional. O problema do medo de falar em público, ele não é um problema de comunicação. O que eu vou falar para você, talvez poucas pessoas ou ninguém fala. As pessoas não têm problema de comunicação. As pessoas têm problema relacionados à mensagem que ela quer levar ou a falta disso pelo medo de falar em público. E o que está por trás desse medo?
E aí eu não sei se eu estou falando de você aqui, mas basicamente, claro, cada pessoa precisa ser investigada, principalmente entender o que aconteceu lá na infância. É esse ciclo aqui, ó. É rejeição, e realmente existe uma era de pessoas que estão descobrindo o quanto foram rejeitadas na sua infância por papai e mamãe, ou abandonadas, isso é uma rejeição. E, consequentemente, um julgamento, e aí existe um forte julgamento, principalmente um auto-julgamento, e isso leva a um bloqueio. Por quê? Porque a mente, ou ela te leva ao prazer, ela te aproxima do prazer, ou ela te afasta da dor. E tudo isso causa uma dor profunda. E aí a mente inconsciente vai te afastar. Poxa, eu vou ter que falar em público, vou ter que pegar no microfone, eu vou ter. E pessoas com muito conhecimento. Gil, mas por que você está falando tudo isso numa aula sobre como criar palestras de venda? Porque isso aqui, gente, tem a ver com o seu posicionamento. O seu posicionamento perante as pessoas é definido por isso aqui, consciente ou inconscientemente. E talvez ninguém vai te falar isso numa aula, num treinamento sobre como criar uma palestra de venda. Eu estou te preparando para o que que está por vir. Estou trazendo consciência, te ajudando a trazer a consciência que você precisa para abrir os caminhos para fazer o que precisa ser feito no passo a passo na estrutura que eu vou te ensinar. Então, o problema é que as pessoas compram cursos cognitivos para resolver problemas emocionais. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas, Gil, o que isso tem a ver com palestras de vendas? O que tem a ver, repito para você, tem a ver que você está o tempo todo palestrando. Você está em reunião, você está em negociação, você está dando treinamento como líder. Se você é advogado, você está na frente de um juiz. Se você é médico, você está na frente dos seus pacientes. Se você é um profissional liberal, você está fazendo uma negociação. Essa negociação requer uma estrutura de comunicação, uma mensagem clara e persuasiva. E as pessoas estão meio que num piloto automático, enquanto ela poderia já destravar, desbloquear esse processo lá atrás, lá atrás, lá atrás. E o principal dessa aula é: palestras e treinamento faz parte de um negócio altamente lucrativo e próspero. Então, o que eu quero dizer? Que provavelmente você está deixando dinheiro na mesa, você está perdendo dinheiro simplesmente porque existe um processo emocional que não foi cuidado. Mas, Gil, eu falo tranquilamente que show, você faz parte talvez desses 40%. Só que qual é a capacidade que você tem de trazer sabedoria para essa mensagem e gerar resultados lucrativos? E essa aqui é a minha missão. Então, existem 4 pilares do palestrante supremo. Eu chamo de palestrante supremo. É esse palestrante que está pronto para arrebentar no mercado, para realmente criar uma marca forte, de fazer a diferença e ser conhecido por alguém que impacta vidas e negócios. Esses 4 pilares, todos nós, ad eterno, devíamos investir. Se você está aqui para realmente fazer a coisa acontecer através de treinamentos, palestras e desenvolver e potencializar a sua comunicação. O primeiro é o desbloqueio. É simplesmente fazer um raio-x, um scanner profundo emocional e resolver tudo o que precisa, reprogramar as crenças, ressignificar aquilo que realmente gera rejeição, que gera julgamento e bloqueio. Que gera julgamento e bloqueio.
2, posicionamento e vendas. Então, qual é o seu posicionamento? Eu aqui, ó, eu já comecei dizendo para vocês, pessoal, eu tenho aqui, essa aqui é uma aula que faz parte da mentoria, a mentoria Prêmio, Oratória e Palestrante Supremo, na qual eu tenho uma missão, desenvolver 200 treinadores palestrantes para impactar e levantar a voz nesse planeta e levar o seu conhecimento para milhares de pessoas. Quando eu faço isso, eu já estou me posicionando. Eu me posiciono, gero autoridade e já linko um processo de vendas. Terceiro ponto é uma comunicação suprema. É ter o domínio total de tudo o que faz parte de um processo de comunicação, verbal e não verbal. Como é que você trafega emocionalmente na sua comunicação para conectar na alma das pessoas, por exemplo, e vender o que você quiser? Existem técnicas, mas existe uma preparação mental, emocional para isso. E claro, para quem deseja, para quem faz parte, uma estratégia, um modelo de negócios de palestras e treinamentos, ok? Então, esses são os 4 pilares que eu considero do palestrante supremo, que faz parte de todo o escopo da mentoria Premium. E feito isso, eu quero apresentar para vocês agora, vou apresentar para vocês a estrutura de palestra, que você vai encaixar aonde você quiser, nas suas lives, nas suas palestras online, nas suas palestras presenciais, na sua até mesmo em conteúdo, se você quiser gravar conteúdo, se você quiser gravar conteúdos para o YouTube, para o seu Instagram, para onde você quiser, você pode e deve também utilizar essa estrutura, tá bom? Então, olha só. Deixa eu compartilhar aqui um mapa mental. Vou compartilhar aqui o meu mapa mental que eu preparei para vocês. Espera aí. Vamos lá. Tá aqui, ó. Tá aqui o mapa mental, onde aqui está o que eu chamo de estrutura da mensagem poderosa, tá? Então, vamos lá. Então tá aqui, ó. Então, essa é a estrutura que você vai encaixar em qualquer conteúdo que você quiser, em qualquer palestra, em qualquer discurso. É uma estrutura altamente persuasiva e eu vou explicar cada ponto para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa, obviamente, você definiu o seu tema. Esse é algo que eu trabalho lá na mentoria, como é que você define os temas dos seus conteúdos, palestras. Não vou trazer aqui para vocês, não vai dar tempo, mas a primeira coisa que você precisa fazer é começar com uma promessa forte. Qual é a sua promessa? Qual é a promessa do conteúdo que você vai entregar? O que você promete ali? Qual é o porquê por trás daquilo que você decidiu levar? E essa promessa tem uma relação direta com o problema que você resolve, que nós vamos falar daqui a pouco. Porque você vai se apresentar como autoridade e solução para um problema. E sempre que você iniciar, você vai trazer essa promessa forte, você vai fechar com uma pergunta poderosa de sabedoria. Porque a pergunta ela traz um processo rápido e impactante de consciência. Todo e qualquer processo de vendas, ela precisa ver com uma antecedência no processo de consciência. Então, quando você traz uma promessa forte, ó,
Então, aqui, por exemplo, eu vou trazer aqui o meu exemplo. Aqui a minha promessa é entregar uma estrutura, como vocês estão vendo aqui, que você vai poder vender o que você quiser. E você vai poder vender o que você quiser. E eu te pergunto, você tem feito palestras, aulas, lives e tem conseguido vender? Tem conseguido gerar resultado de vendas? Então, eu trago uma pergunta poderosa. E aí, feito isso, você vai apresentar quais são os problemas que existem. Eu trouxe uma série de problemas aqui. Se você olhar no começo da nossa aula, eu trouxe uma série de problemas. Eu trouxe problemas de pessoas que, de repente, pode, a qualquer momento, ser chamado para uma palestra e não está pronto. Eu falei sobre o medo de falar em público. Eu falei sobre a raiz desse medo. E aí eu vou falar aqui também. Então, eu apresentei alguns problemas relacionados aqui. Eu apresentei o fato de você, de repente, você pode ser chamado a qualquer momento para dar uma palestra e você pode não estar pronto. Bati muito nessa tecla. Então, você vem, apresenta, você vem e, depois da promessa, qual é o problema que existe? Qual é o problema que existe? Então, e esse problema tem uma relação direta com a sua promessa. Por quê? Porque a sua promessa resolve esse problema. E aqui você vai trazer um estado atual do seu cliente, do seu nicho. Você vai trazer um estado atual do seu cliente e do seu nicho, ok? Todo mundo está vendo a minha tela aí? Então olha só, você traz a promessa, traz uma promessa forte, e é importante que você comece essa palestra com um tráfego emocional alto. É importante que você venha numa impostação de voz, num processo de nuances da sua comunicação, de um tráfego, mas num tráfego que você está num nível mais elevado emocionalmente. Por quê? Para a pessoa sentir a sua presença, sentir que você está ali, que você chegando para resolver o problema que ela tem. Uma outra dica sobre promessas, tá? Esse link com o problema, você pode perguntar para sua plateia. Eu não fiz isso aqui, mas você pode fazer também. Fala, pessoal, vem cá, fala para mim quais são os maiores desafios que vocês têm hoje relacionados no caso aqui, por exemplo, a palestra, a conteúdo, a fazer lives, a venda, e etc, etc. Quais são os seus maiores desafios? Fulano, fala aí para mim. Ciclano, fala. E você conecta o seu conteúdo com esses problemas. Então, a própria plateia pode apresentar o problema que você resolve. E aí, essas pessoas que falaram, que contribuíram, elas se tornam representantes de todo mundo, no problema que você é especialista, que você é autoridade resolve. Cara, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E aí, show de bola, feito isso, você vai fazer algo que é muito, muito, muito importante, que é apresentar a causa desse problema. E quando você apresenta a causa desse problema, você, em outras palavras, está gerando autoridade instantânea. Uma das melhores formas de você, principalmente quando é um público frio, é um público onde as pessoas não te conhecem, você bater muito na causa do problema. Então, quando você bate nessa causa do problema, você imediatamente, ou de bate pronto, você sobe um nível de autoridade. Você antecipadamente mostra, apresenta para as pessoas que você é o especialista,
que você é a pessoa certa que ela precisa, que você se posicionou de uma forma diferenciada, com autoridade, você ocupou o espaço na mente daquela pessoa relacionado a existe alguém que resolve o meu problema. Esse alguém é Giuliano Colice. Então, quando você faz isso, e você traz isso de forma clara, e aqui, aonde eu apresentei para vocês, eu estou contando os bastidores aqui da minha própria aula, foi quando eu apresentei o ciclo do medo de falar em público, por exemplo. O ciclo do medo de falar em público. Por exemplo, ali eu estou trazendo a causa do problema. Ali eu mostrei a causa do problema. Do problema não só do medo de falar em público, mas do posicionamento de mercado, porque muda completamente a sua comunicação. Quando você tem, não tem medo. Quando você resolve, quando você desbloqueia e quando você está bloqueado. Caraca! Então, e aí, aqui, ó, até esse início, é uns 10, 15 minutos para você fazer. Aqui eu estou contando mais ou menos uma palestra, um conteúdo, uma live de 1 hora. Então, até em 10, 15 minutos, você vai fazer esses 3 primeiros itens. E aí, você precisa, obviamente, depois de apresentar a causa, você tem que trazer a solução. E essa solução, existe uma série de soluções. Se eu for falar para vocês agora da minha mentoria Premium, Oratório e Palestrante Supremo, são 6 encontros de mentoria ao vivo que começa no desbloqueio, são 2 sessões só de trabalho de competências emocionais, de desbloqueio, de destravar o processo de falar em público, a desenvolver a comunicação e o negócio de palestrante. É uma mentoria profunda e completa. Então, aqui nesse momento, eu trago a solução do problema. E eu enfatizo alguns pontos importantes que têm uma relação direta com aquela aula. Uma das próximas aulas, para quem for acompanhar, eu vou apresentar um funil de vendas através de palestras. Um funil, um passo a passo estratégico. Aqui eu estou trazendo de uma aula dentro de uma palestra. Eu vou trazer a parte estratégica para chegar nessa palestra. E ali é outra ênfase que eu vou dar. É outra ênfase que eu vou dar. Então, é importante dar a ênfase no link do conteúdo que você vai vender. Aquilo que você vai vender. Eu vou vender para você hoje a minha mentoria, que eu estou lançando agora. Eu estou lançando exatamente a partir desse momento, dessa aula. Então, é onde eu estou dando ênfase, ok? E aí, e aqui, o que é o passo 1, passo 2, passo 3? É um mini tutorial. É o que eu estou fazendo com você agora. Eu estou trazendo um mini tutorial. Na minha mentoria, eu trabalho profundamente cada um desses itens, a gente tem exercícios práticos. Aqui, você vai trazer um mini tutorial. É aqui onde você vai encaixar o seu conteúdo. Aqui, apresentar a solução é onde você encaixa o seu conteúdo. Ok? Então, você traz o passo 1, passo 2, passo 3. Você traz... Esse passo 1, passo 2, passo 3 é um mini tutorial de explicação daquilo que você está entregando. Ok? E aí, por fim, você tem um encerramento com convite. Então, depois que você apresentou a solução, apresentou o mini tutorial, trouxe o conteúdo relacionado ao problema que você resolve, você faz uma revisão, traz os benefícios, e esses benefícios vai te ajudar num posicionamento de perito, vai reforçar a sua autoridade, e aí você vem com a oferta. Então, vou fazer agora isso com você. Vou revisar o conteúdo. Então, para você estruturar a mensagem,
para você estruturar a mensagem, seja ela qual for, e torná-la poderosa, comece com uma promessa. Então, o seu conteúdo, você tem que trazer uma promessa forte. E feche com uma pergunta poderosa, ou com algumas perguntas poderosas. Uma pergunta já é fantástica. Depois você vai apresentar os problemas. Quais problemas que existem que têm uma relação direta com a sua promessa? E a sua promessa é que resolve esses problemas. Ok? E aqui você vai bater muito no estado atual relacionado ao seu cliente, ao seu nicho. Depois, você vai trazer a causa deste problema. Existe um problema? Tá, qual é a causa? E aqui tem um objetivo muito importante que é você apresentar o quanto você é conhecedor, o quanto você é perito, o quanto você é autoridade nesse assunto. Você vai levar 15 minutos nesse início. E depois você entra com o seu conteúdo, que é a apresentação da solução do problema. E aqui você vai trazer um mini tutorial, você vai trazer um passo a passo, vai trazer um conteúdo. E aqui vou dar mais uma sacada que eu falo lá na mentoria. Eu trabalho muito lá na mentoria Premium, Oratório e Palestrante Supremo. Às vezes você tem 3 passos aqui, você tem 5 passos, você tem 4 tópicos, 5 pilares, sei lá, 7 segredos que você vai trazer. Para uma palestra de curta duração, de 30 a 60 minutos, você pode citar só esses passos e focar em um. Então, dependendo do objetivo que você tenha com essa palestra, você cita os passos, os pilares do seu conteúdo, que você resolve o problema, mas você bate somente em um. Quer dizer, você se aprofunda somente em um para que você possa, enfim, para que você possa cumprir o objetivo da sua aula. E aí você encerra com um convite e, claro, com uma oferta final, que é o que eu vou fazer agora para você. Essa aula, esse treinamento aqui, e ele é o início de um grande projeto meu, que é um projeto agora relacionado à comunicação, relacionado a treinar pessoas a potencializar aquilo que ela tem de melhor através da sua comunicação, transformar a sua mensagem em grana, em muita grana, em prosperidade financeira, em realmente milhares e milhões de reais. É uma missão que eu tenho agora, de preparar no mínimo 200 pessoas ainda até dezembro de 2023, 200 pessoas para desbloquear o medo, para torná-los palestrantes, treinadores de sucesso, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, seja na advocacia, seja como coach, seja como um palestrante profissional, como um negócio, e é um negócio altamente rentável, e o mercado está super aquecido. Essa mentoria Prêmio Oratório e Palestrante Supremo, ela é uma mentoria e vai ser a única que eu vou fazer isso. Elas são 6 encontros, isso sempre vai ter, são 6 encontros ao vivo, que tem hora para começar e não tem hora para terminar cada encontro, com objetivos muito, muito, muito claros, importantes relacionados, desde o desbloqueio até uma estrutura de mensagem e um negócio de treinador e palestrante, como líder, como gestor, como coach, como profissional liberal. E eu farei 6 meses de acompanhamento. Serão 6 meses de acompanhamento na, 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 dentro dessa mentoria. Serão 6 meses de acompanhamento. Por que esse acompanhamento? Simplesmente é para te dar uma consultoria, é para te dar um direcionamento, para ajudar a montar a sua palestra, para ajudar a montar o seu treinamento. De repente, você vai fazer um treinamento de 1 dia, você vai fazer um treinamento de 2 dias, você vai fazer uma imersão, você vai fazer uma live, você vai construir um funil de vendas. Então, eu vou te ajudar e vou poder te acompanhar por 6 meses. E ao longo desses 6 meses, nós teremos 2 encontros individuais.
O primeiro é logo no início, para um planejamento estratégico do seu projeto de vida, o seu projeto profissional, e depois um outro encontro que é de ajustes, reajustes e próximos passos aí de acordo com a jornada que você estiver percorrendo, tá? Essa mentoria, o investimento dela é de R$ 3.997, e você pode pagar em até 12 vezes. Tá aí o link. Você pode já fazer a inscrição direto. Nós iniciaremos ainda este mês, ou no início do mês de maio, a primeira turma, essa turma aí, inaugural dessa mentoria. E dentro desse link você pode fazer a sua inscrição, ou você pode também mandar uma mensagem, um WhatsApp, para entender mais, saber mais e trazer e ver todos os detalhes desta mentoria, ok? Aqui eu já vi que tem uma pergunta da Adriana, e agora eu vou responder as perguntas de vocês. Então, quem tiver interessado, tá aí o link no chat, o link da mentoria, e você já pode se inscrever, já fazer parte dessa turma de elite, e bem como tem um link do WhatsApp lá que você pode falar diretamente comigo ou com uma pessoa do meu time que vai tirar todas as dúvidas para você. Olha aí a pergunta da Adriana. Essa estrutura da palestra deve ser aplicada em qualquer fase que o cliente está ou só para o cliente qualificado? Você pode usar para ambas, Adriana. Para ambas. Você pode usar essa estrutura tanto para um público frio, isto é, pessoas que não te conhecem. Então, você pode usar essa estrutura, de repente, para uma live, tá? Você pode usar para uma live, você pode usar essa estrutura, por exemplo, num conteúdo do YouTube. Você pode encaixar um conteúdo do YouTube e trabalhar dentro dessa estrutura. Você pode fazer uma aula no Zoom, como eu estou fazendo aqui, dentro dessa estrutura. E aí eu vou abrir até um paralelo, tá? Algumas partes dessa estrutura que eu utilizei, mas essa aula propriamente, eu usei um outro formato de palestra. Usei um outro formato, uma outra estrutura. Tem algumas estruturas que eu apresento lá na mentoria. Eu usei um outro tipo de estrutura e aí eu encaixei algumas coisas aqui, mas eu vou revelar só lá na mentoria, só para quem estiver na mentoria. Então você pode utilizar aí público frio ou público quente. Você precisa ajustar a sua comunicação. As pessoas que te conhecem já são pessoas que, de repente, você vai fazer uma palestra para já quem foi seu cliente num outro produto, num outro serviço, vai ficar muito mais fácil, porém, tem que ter um ajuste, tá? E claro, sempre que você for fazer uma live, for fazer uma aula como essa, você precisa preparar, você precisa avisar. Eu fiquei uma semana divulgando esse curso, esse treinamento aqui para vocês, tá bom? Quem tiver mais pergunta, pode colocar aqui no chat. A hora é essa. Então, o link está aí, ó, da mentoria. Link da mentoria Premium. Fiquem à vontade aí para fazer perguntas, pessoal. Aproveitem a mentoria aqui grátis para vocês. Viu, você acredita que isso serve para todas as pessoas ou um público específico? Rô, seguinte, cara, eu acredito que serve para todas as pessoas. Você só precisa ter um ajuste de comunicação em relação a essa estrutura. Então, por exemplo, separa aqui em público frio, aquele que não conhece, aquele que não está preparado. Você talvez vai ter que bater muito forte nesse início, trazer um impacto emocional mais forte, sabe? Aquela coisa do futebol, chegar junto. Vai ter que chegar junto do público para ele sentir
sentir uma conexão muito forte, imediata com você, e você consegue levar e ajustar e adequar aí seus objetivos no restante da estrutura. Tá bom? Então, agora, sempre é melhor quando você tem um público específico, eu acredito que você já vai ter um posicionamento claro de especialista para aquele nicho. Então, consequentemente, isso facilita o processo. Agora, a relação com ao nível de capacidade das pessoas, isso faz parte do briefing que deve ser feito antes da palestra. É importante que você saiba quem é o público que você vai comunicar. Você me lembrou agora, teve uma vez que eu fui chamado pelo pessoal da Febracis para dar uma palestra numa loja de carros. E aqui de Fortaleza, a menina do comercial falou, não, é uma loja muito grande e tal, são muitos funcionários, não sei o quê, e a gente ia vender o método CIS que ia acontecer em Fortaleza aqui, o presencial. Aí eu fui naquele estilo, naquela embalagem de passeio completo, blazer, camisa. Quando eu cheguei na loja, e aí eu, entre aspas, né? Entre parênteses, o meu briefing foi muito ruim com a pessoa. Era uma loja super popular. A empresa era uma empresa muito bagunçada, de pessoas mais simples, e eu estava numa comunicação não verbal que não tinha nada a ver com as pessoas. E ali, naquele momento, já foi um feedback que eu falei, eu tenho que ajustar minha comunicação. Então, eu comecei a palestra já tirando o blazer, abrindo a camisa, abri um botão, tirei a camisa para fora, a parte que ficou para fora amassada, mas ali eu me aproximei das pessoas sem falar nada. Então, tem outras nuances que é importante avaliar, e aí é necessário que se faça um briefing antes. A Adriana está perguntando aqui, ó, sobre posicionamento, como é que é feita a escolha? Olha, Adriana, essa aula aula 2 da mentoria Premium, tá? É a sessão 2, onde eu faço a transição da parte do desbloqueio para o posicionamento, para a parte de posicionamento, e ela tem uma relação direta com a definição de missão, visão e valores. E isso conectado ao propósito que você aceitou e entendeu que você vai levar através daquilo que você vai vender, daquilo que você vai fazer. Então, eu ajudo a criar uma missão, visão e valores e te conectar com o propósito, te ajudar a se conectar. Isso vai gerar um posicionamento. Então, aí esse posicionamento vai definir a sua comunicação dali para frente. É uma das partes mais importantes do projeto treinador palestrante supremo, que é essa parte do posicionamento. E ela tem uma relação direta com missão, visão e valores. Ok, Adriana? Então, gente, tá aí, ó, o link da mentoria. Caso você esteja interessado a fazer parte dessa próxima turma, dessa turma premium, dessa turma dessa mentoria onde ela realmente tem muita profundidade, tem um trabalho forte emocionalmente e técnico no processo da comunicação, de você levar a sua mensagem para onde você quiser. Então tá aí o link para você fazer a sua inscrição. Aproveite esse bônus, que é o bônus das 2 sessões individuais. Só para você ter uma ideia, hoje um processo de coaching comigo tem um valor de R$ 40.000. Então, são R$ 4.000 por sessão, um processo de 10 sessões. Então, é um bônus aí tremendo que você recebe tendo 2 sessões individuais de planejamento estratégico, de direção, de consultoria
relacionada à sua comunicação, aos seus treinamentos, à sua palestra. Realmente uma oportunidade única. Fechado? Então, pessoal, então é isso aí. Agradeço a todos por estarem aqui e aproveitem que eu vou liberar lá no grupo para vocês esse mapa mental aí, para vocês poderem aproveitar esse material, tá bom? Vou dar esse bônus para vocês. É um presente aqui para quem esteve aqui e mostrou e mostra que realmente tá afim de fazer, de ser, de ter mais aí. Combinado? Então é isso aí, minha gente. Valeu, abração, Rodrigão, meus amigos, Vanessa, Wilson, Adriana, Priscila, fala Priscila, Maria, a Evalina. Então, gratidão, pessoal. Vejo vocês aí no próximo nível, vejo vocês aí na nossa próxima aula. Um abraço, valeu!